Um fenômeno tem se tornado cada vez mais comum aqui no Brasil, infelizmente. Pessoas que se dizem cristãs, pessoas que acham Cristo maravilhoso, que querem adorá-lo, que dizem que o amam, mas que estão profundamente decepcionadas com a igreja, diga-se instituição. E aí, volta e meia surge a pergunta: Lucas, o que é uma igreja saudável? Quais são os critérios objetivos que a gente pode observar que credenciam uma igreja a ser saudável ou não? E eu vou trazer aqui a minha opinião, o princípio que eu aplico na minha igreja, para mostrar a vocês o que eu acredito ser uma igreja saudável. Porque, infelizmente, a gente vive essa realidade que tanto nos entristece. Mas antes eu quero saber se você está bonzinho, se você está boazinha, se está na paz do Senhor, se está tudo certo. Eu espero que esteja tudo bem com você. E aí, você é um desses cristãos que estão decepcionados com a instituição? Você está afastado da igreja? Você quer retornar para a igreja? Você quer sair da sua igreja? E aí, como é que está a sua situação? Hoje nós vamos conversar. Você que está vindo aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda, aqui a casa é sua. Se você não é inscrito ainda, deixa aí a sua inscrição, ative as notificações, deixa um joinha, um gostei. Eu tenho visto o pessoal falando, senta o dedo no like, gente, isso ajuda demais o canal a crescer, deixa aí o seu comentário e compartilha esse vídeo com as pessoas que você ama. Fica comigo até o final, o papo vai ser bom, tenho certeza. Olha só, gente, infelizmente, instituições que são formadas por pessoas têm problemas. Tem talvez líderes mal intencionados, né? Tem certas regras que podem acabar se tornando abusivas, sem noção. Às vezes, as demandas e as atividades ministeriais de uma igreja podem acabar se tornando um peso para a vida de uma pessoa, para a vida ou para uma família inteira, talvez. Infelizmente, essa parte institucional, que a gente acha tão legal, eu pelo menos gosto demais, cresci em igreja, vivo em igreja e eu quero continuar vivendo, apesar de todos os defeitos que realmente existem, porque nós estamos lidando com pessoas e pessoas têm os seus defeitos. Mas isso tem trazido muitas feridas, muitas pessoas têm ficado feridas, principalmente em igrejas onde existe um líder ali, um maioral, que é abusivo, ou então igrejas que têm um estatuto, um regimento muito abusivo, entendeu? Muito... vamos dizer assim, que só eles prestam, Isso existe demais. Então, quando uma pessoa leva um leve questionamento ali para ser debatido, talvez para a melhoria daquela igreja, ela logo é rechaçada, maltratada. Isso daí eu já vi acontecendo demais, é a realidade de muitas pessoas, talvez seja a realidade de você que está assistindo esse vídeo. E aí, cara, eu quero compartilhar com você alguns parâmetros objetivos que mostram que uma igreja é saudável. E o texto que eu quero usar está lá em Atos 2:42, que mostra como era a igreja lá no comecinho, com todas as suas dificuldades, com todos os seus defeitos. Volto a dizer, estamos lidando com pessoas, não tem como a gente fugir de dificuldades, de defeitos, mas existem coisas que estão muito além, que já vira mau caratismo, E tem coisas que a gente precisa de fato evitar e observar, Então, Atos 2, no capítulo 42, no Atos capítulo 2, versículo 42, eu tenho aqui o que eu considero ser um versículo base para toda a igreja se fundamentar. E como eu disse anteriormente, inclusive, a gente usa lá na nossa igreja esse versículo para fundamentar as nossas ações. Vamos lá. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. E aí você vai me falar, poxa, Lucas,
É só isso? Pô, achei que você ia falar mais, achei que você ia construir uma tese teológica aqui, mas eu acho que às vezes a gente complica demais e por isso que dá muito problema, porque na simplicidade desse versículo estão as maiores verdades que uma igreja poderia viver. Vamos parte a parte. Todos se dedicavam de coração, ou seja, eles depositavam emoção ali, razão também. Eles se dedicavam, ou seja, a igreja ali não era um organismo apático, não era um organismo que existiam pessoas ali que só recebiam, enquanto outras se entregam demais. A igreja ali era um organismo onde todo mundo se envolvia e se dedicava de coração. E se dedicava de coração ao quê? Ao ensino dos apóstolos, a viabilizar para que este ensino se tornasse uma palavra viva e operante no coração daquela igreja. Então não existe igreja que menospreza o ensino apostólico. Aí você já pode tirar por base que a igreja ela não é saudável. Porque aqui na palavra do Senhor nós temos um ensino apostólico e nós devemos nos dedicar a este ensino. Então existe aqui uma base que eu aplico lá na minha igreja, que nós devemos sempre estudar a palavra de Deus. Tudo que for falado deve vir da palavra de Deus em primeiro lugar. A gente deve evitar, isso é uma orientação, de ficar usando muitos exemplos pessoais, né? Isso não tem problema usar uma vez ou outra, mas existe pregação que o pregador lê um versículo lá e começa a falar da vida dele e você fica se perguntando, mas e o versículo que ele leu? Não tem nada a ver o que ele está falando? Misericórdia, eu não estou entendendo nada, não. A gente preza para que a Bíblia seja estudada de fato, para que ali a pregação seja de fato ministrada a partir da palavra de Deus. Os exemplos são apenas para pontuar algo que está extraído aqui de dentro. A gente tem a nossa escola bíblica, que a gente faz estudos bem densos de cada livro, às vezes estudando versículos por versículos, buscando entender, extrair. Então a gente se debruça mesmo para a gente, de fato, se dedicar de coração aos ensinos que os apóstolos trouxeram para nós. Amém? Então isso daí é um ponto extremamente importante. Uma das coisas, e isso daqui resolve muita coisa, porque muitos dos problemas e muitos dos abusos existem porque algumas lideranças abusivas inventam doutrinas a partir do nada, a partir das suas mentes, né? Como eu diria na sala de aula lá, quando eu estava no ensino médio, o cara tirou isso do sovaco, né? É uma coisa que não existe, de fato. Então, quando você extrai da palavra de Deus, você evita um monte de problemas. Porque a palavra de Deus tem coerência. Ela se responde. Entendeu? E um exercício que eu oriento as pessoas a fazerem também é averiguarem mesmo o que eu estou falando. Avaliarem. Às vezes eu estou lendo um versículo, mas leio antes, leio depois, leio o contexto, tento entender para ver se o que eu estou falando tem de fato a ver com o que a Bíblia está querendo dizer, né? E eu busco tomar esse cuidado e os pastores da minha igreja buscam tomar esse cuidado também. É extremamente importante isso. Então já é um ponto para você avaliar. Às vezes você veio de uma igreja que não valoriza o estudo da palavra de Deus, e você talvez não tenha um conhecimento profundo da palavra de Deus. Então é importante você que está ouvindo esse vídeo, se é o seu caso, busque estudar a palavra de Deus, sim. Lê os contextos, pega aquele versículo, comece com aquele versículo famoso que você conhece e lê o que ele está falando antes, o que está falando depois, tenta entender o contexto, absorver isso daí. Tem grandes pregadores aí na internet que podem ensinar esses textos também de uma maneira mais expositiva. Isso é muito importante, beleza? Vamos continuar. A comunhão. Próximo ponto, comunhão. Comunhão é viver em comum, né? Nós temos que ter uma mesma visão, objetivos parecidos. Para que isso aconteça, é necessário que a igreja tenha uma visão bem estabelecida com base na palavra de Deus.
Existem igrejas que têm diferentes focos, que visam atingir diferentes públicos, têm diferentes realidades. Isso daí, essa diversidade é uma maravilha, desde que isso esteja pautado na palavra de Deus com coerência. Porque essas diferenças, elas vão gerar uma visão em comum, e essa visão em comum vão fazer com que pessoas vivam em comunhão. E o mais importante, a nossa principal visão em comum é Cristo. Nós devemos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Esse motivo une todos os cristãos na face da terra, ou pelo menos deveria unir. Mas nós devemos ter essa atenção redobrada nesse sentido também. Viver em comunhão, viver em comum. Sermos como se fosse uma família, sabe? Sermos como se fôssemos uma família. Nós vamos entrar também nesses pontos que se entrelaçam, não são tópicos, eles são pontos que se entrelaçam, beleza? Vamos lá, ao partir do pão. O partir do pão tem muito a ver com a comunhão, e o partir do pão simboliza nós ajudarmos uns aos outros. E também simboliza a questão da ceia, essa unidade de partir o pão, de celebrar a ceia, de trazermos essa memória de que Cristo morreu por nós, de que Ele venceu a morte, de que Ele está vivo. Amém? Mas também simboliza nós repartirmos com os outros aquilo que nós temos. Ajudarmos, sermos um braço amigo, né? De fato, nós darmos ao outro a oportunidade de crescer, de prosperar. Talvez você aí na igreja seja uma pessoa bem-sucedida, que tenha recursos abundantes. Você pode ajudar outras pessoas a alcançarem esse patamar. Talvez você seja uma pessoa na igreja com um profundo conhecimento acadêmico de diversas áreas. Você pode servir na igreja e ajudar isso. É partir o pão também. Repartir conhecimento, repartir recursos, ajudarmos uns aos outros. Se alguém ali passando necessidade, nós ajudarmos. Fazer com que os nossos bens, e não apenas bens físicos, bens materiais, mas também bens intelectuais e bens espirituais se tornem algo comum lá na igreja. Isso é importante. Às vezes entra um recém-convertido na igreja que precisa aprender muitas coisas, e tem aqueles que são mais experientes que vão compartilhar aquele conhecimento. Eles não devem negar isso. Não, eu sou mais experiente, às vezes o meu conhecimento pode me manter numa posição mais elevada. Não. A gente tem que visar o crescimento uns dos outros, todos em comum. Amém? Isso é comunhão, isso é repartir o pão. A gente fazer as coisas em comum para a glória do Senhor. E a oração. Igreja sem oração não funciona. Nós precisamos orar. Orar em unidade, orar como igreja, orar individualmente, ter motivos de oração. Toda igreja precisa orar. A base do culto, uma das bases do culto, além da palavra, é a oração. O culto tem que ter oração. A gente não pode fazer um culto que tem tantas coisas, tantos espetáculos, mas que não tem uma boa palavra e uma boa oração. Não é verdade? Então a gente precisa olhar esses pontos aí com muita sabedoria. Muita sabedoria. Observa, vai analisando. Muitas vezes as pessoas escolhem igrejas pelos maravilhosos ministérios de louvor, por uma maravilhosa estrutura, por ter pessoas interessantes, famosas, ou ter gente bonita lá, ser uma igreja de padrão elevado. Isso tudo é legal, legal. Vamos ser hipócrita. Muita gente olha isso daí e acha legal, cara. Eu acho legal, mas em primeiro lugar, a gente tem que olhar esses pontos, porque se esses pontos não existem, mas esses outros existem, né? É porque a igreja talvez tenha um sistema que isso funcione, mas ela não funciona como uma igreja. A igreja ela tem que ter esses pontos muito bem estabelecidos. Ensino dos apóstolos, essa dedicação à comunhão a partir do pão e a oração. Quando você identificar isso daqui, você identificou uma igreja saudável. Amém?
Foge dessas coisas, de exclusivismos, de que aqui é onde existe a salvação, daqueles líderes que condicionam tudo, que se você não fizer a vontade deles, você vai para o inferno. Isso não existe, tá? Isso não é saudável, tá bom? O que é saudável é isso daqui. Uma igreja reunida em nome de Jesus para adorar e engrandecer o nome de Cristo, uma igreja que se dedica ao ensinamento, ao aprendizado das doutrinas apostólicas, uma igreja que se dedica à comunhão, ao partir do pão, à oração. Isso é uma igreja saudável. Um ministério de louvor maravilhoso, isso é um plus. Uma estrutura maravilhosa, isso é um plus, isso é um a mais. Entendeu? Isso aí são ornamentos, mas não é o essencial. Não é isso que te mantém de pé. Não é isso que mantém a igreja de pé. Existem tantas e tantas igrejas muito saudáveis que estão espalhadas por aí ao redor do mundo. Nos buracos aí onde o evangelho é perseguido, fugindo de tudo quanto é ameaça que pode acontecer, mas são igrejas saudáveis. Por quê? Porque eles se dedicam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Muito mais saudáveis do que talvez muitas mega igrejas que possam existir aqui no nosso Brasil. Mega organizações, mega instituições. Então, você que está procurando uma igreja, você que é cristão, que viveu a vida toda na igreja, se decepcionou, está meio afastado, mas não aguenta ficar longe aí do corpo de Cristo, procura achar uma igreja com esses princípios. Lê esse texto, decora esse versículo e avalia. Você aí que está afastado da igreja, que não quer nem pisar numa igreja, reconsidere isso daí. É importante que nós congreguemos, mas observe esses pontos. Beleza? A gente sabe que tem muitas questões políticas aí que a igreja se envolveu, muitas coisas que a instituição, que acabou deixando a instituição manchada para muitas pessoas, mas reconsidera. Deixa essa questão de política em segundo plano. Inclusive, isso daí não é uma coisa que nem devia ficar sendo falada de púlpito, tá bom? A gente tem que falar sobre Cristo, sobre o ensino dos apóstolos. Se a gente perder tempo falando de política, a gente está deixando de falar daquilo que é importante, que é a doutrina apostólica. Entendeu? Se aquilo que foi ensinado através da doutrina apostólica convergir para um ou outro ensinamento político, o mais importante é que você obedeça a isso. Beleza? Ah, cara, mas eu saí da igreja porque as pessoas são muito chatas, são muito difíceis e tal. Pode ser, mas observa se também você não é, né? Tem muita gente que é chata no mundo, sim, mas tem gente que não frequenta a igreja, que qualquer coisa também para a pessoa é uma tempestade em um copo d'água. Qualquer coisa. O pastor, ele esqueceu de me cumprimentar. Aquela irmã olhou para mim com a cara feia. Sei lá, gente, pelo amor de Deus. A criança lá, o filho do fulano de tal, brigou com meu filho. Sacou? Pelo amor de Deus, né? Isso daí não são motivos. Isso aí é pela simples convivência com pessoas. Isso vai acontecer na igreja, no lanchonete, se você passar isso daqui de qualquer nível de intimidade, você vai ter esse tipo de conflito com as pessoas. Isso aí faz parte, gente. Isso aí faz parte, tá bom? Então, avalia. Olha esses pontos. Você que está procurando uma igreja, às vezes você mudou de cidade, frequentava uma igreja saudável, teve que mudar de cidade por questão de trabalho, estudo. Avalie esse ponto, antes de você se firmar em uma igreja, tá bom? Guarda tudo isso que a gente tem falado e vamos fazer uma oração. Oração que é muito importante para nós. Vamos lá. Deus, muito obrigado, Pai, por podermos conversar sobre esse assunto tão sério e tão importante para nós. Eu peço que o Senhor nos leve a um entendimento profundo, nos leve a termos essa sabedoria na hora de encontrarmos uma igreja, na hora de procurarmos uma igreja. Às vezes nós estamos frequentando uma igreja que tem nos entristecido por não seguir esses pontos que foram mencionados. Pai, eu estou muito feliz na minha igreja, mas eu peço que se esse irmão ou essa irmã estejam passando por esse tipo de dificuldade, Senhor, eu oro para que o Senhor o abençoe, ó Pai,
trazendo para ele ou para ela a compreensão de fato daquilo que é importante encontrar em uma igreja, ó Pai. Que esse versículo, que esse texto se torne uma palavra de Cristo, uma palavra viva no coração dessa pessoa e que ela volte a ter alegria em congregar e que ela tenha alegria em congregar, ó Pai, uma igreja saudável, Pai. Eu oro também para que, se existir alguma igreja aí que esteja praticando atos que não estejam em concordância com a Tua palavra, eu clamo ao Senhor, que o Senhor toque no coração dessas lideranças, trazendo arrependimento e fazendo com que a igreja se torne saudável, Pai. Meu Deus, tantas pessoas feridas, tantos cristãos decepcionados. Eu peço que o Senhor, ó Deus, o Espírito Santo traga consolo, traga sabedoria, traga paciência e entendimento para que essas barreiras sejam vencidas e que essas pessoas possam frequentar igrejas saudáveis. Eu clamo ao Senhor, ó Deus, ajuda-nos a termos uma unidade na fé, ó Pai, em cima daquilo que é mais importante, que é a mensagem, que é o amor, que é o cuidado, que é a graça de Cristo Jesus, que é a nossa fé firmada nesse amor tão maravilhoso, ó Pai, que é esse amor que brota de dentro de nós incondicional, que nos faz amar a Cristo acima de todas as coisas, ó Pai, e amar a sua noiva, a sua igreja, as pessoas que compõem esse corpo, que o Senhor considera tão especial e do qual o Senhor se entregou e morreu e sofreu, mas ressuscitou e vivo está e nos governa, Pai. Obrigado por tudo, ó Deus. Eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. E isso aí, meu irmão e minha irmã. Que o Senhor te abençoe muito. A gente vai se ver em breve. Espero você nos próximos vídeos, tá? Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Você que ainda não ativou as notificações, ative. Você que não deu like, dê. Você que não comentou, comente. Você que não compartilhou, compartilhe. E é isso daí. Se você chegou aqui até o final, eu te agradeço demais. Um abraço e até breve.